Bom, deixa eu falar o que eu faço no meu dia a dia para que vocês entendam como é que funciona a dinâmica de um advogado que trabalha só para condomínios. O advogado que resolve atuar nessa área precisa compreender que ele não tem mais nenhuma noite livre, ou quase nenhuma noite livre. Porque o nosso palco, o lugar que a gente brilha, que a gente trabalha, que a gente é contratado, normalmente é numa assembleia de condomínio. Então, quem aqui quer ou tem vontade de trabalhar nessa área, começa já a mudar a sua agenda para se preparar para trabalhar muito à noite. Muito mesmo. E tem que avisar a esposa, avisar o marido, avisar os filhos, porque a vida muda bastante para quem quer atuar muito na área de condomínio. Eu sei porque eu faço assembleia todos os dias. Eu faço uma média, gente, de 5 assembleias de condomínio por semana, 20 por mês, 240 por ano. A assembleia, quando ela vai muito bem, ela começa às 8, acaba às 9. Quando ela vai na média, ela começa às 8, acaba às 10, 10 e meia. E quando vai muito mal, ela começa às 8 e acaba 1, 2 da manhã. E aí você chega em casa agitado de verdade, nervoso, até acalmar, jantar, tomar banho, ver um pouquinho de TV. Deu 2, 3 da manhã. E aí para acordar cedo no dia seguinte é dureza. Mas tem que acordar porque o escritório tem a sua rotina normal. Então o meu escritório cuida só de condomínios. A gente montou uma equipe bacana para atender durante o dia a demanda normal das audiências, de consultoria, de assessoria, e uma equipe mais noturna para ir nas assembleias, para cuidar das coisas mais urgentes, com plantão de final de semana, porque acontecem as coisas no sábado e no domingo. Então, a primeira coisa para quem quer trabalhar nessa área é mudar um pouquinho a agenda e avisar a família, avisar as pessoas que convivem com você, porque senão sai briga, sai confusão, e a mulher não entende. Às vezes você chega em casa meia-noite, ou o marido não entende que você chegou em casa meia-noite e que você estava trabalhando até essa hora, porque realmente é trabalho, e trabalho duro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é uma mudança nossa e para a nossa família também. E aí, além de trabalhar no escritório, eu trabalho há 11 anos na TV Globo. Lá eu já passei por tudo que é programa, e hoje eu estou no SPTV, na hora do almoço. Um programa de perguntas e respostas, tudo muito singelo, muito simples, mas com um serviço social interessante de levar o advogado para dentro da casa das pessoas, de uma maneira leve, para a gente tentar aos pouquinhos quebrar aquela ideia de que advogado é alguém muito formal, muito chato, que só fala juridiquês, e a ideia de estar lá na TV toda semana é entrar na casa das pessoas de um jeito leve, de um jeito suave. Essa é a minha grande missão. Usar aquele espaço para fazer com que as pessoas aceitem melhor o trabalho do advogado como alguém que faz parte ali do seu dia a dia. Trabalho também na Rádio CBN há 9 anos, com um programinha chamado Condomínio Legal e com outras participações mais pontuais. E trabalho na Folha de São Paulo também há um bom tempo. Lá eu faço articulação do caderno de imóveis e também escrevo uma coluninha lá sobre vida em condomínio. E, além disso, para completar essa história toda, há uns anos atrás, eu juntei alguns síndicos aqui de São Paulo e a gente criou uma associação de síndicos, chamada Assosíndicos, para reunir os síndicos todos. Somos em 98 mil síndicos no estado de São Paulo. Então a gente resolveu montar uma associação para juntar toda essa turma e trocar ideias, trocar experiências, e eu sou presidente dessa associação já, estou no 6º mandato, eu acho. E é um fórum de debates, de discussões, assim como a OAB reúne advogados, na Assosíndicos a gente tenta reunir os síndicos para achar soluções para os casos mais complicados, para dividir as nossas dificuldades. É uma associação que está indo, vai devagarzinho, mas vai. E, nesse contexto todo, eu venho acompanhando a evolução do mercado de condomínios, que é um mercado fantástico, um mercado lindo, em franca expansão, cresce a cada dia, não tem crise nesse mercado, e o melhor, é fácil de trabalhar. É um mercado fácil de operar, fácil de trabalhar. Muito mais fácil que qualquer outro. As discussões são muito mais superficiais, eu arrisco dizer, do que defender uma grande tese de direito tributário, de direito civil, de direito penal. No nosso mercado de condomínios, as discussões são muito mais sobre coisas do cotidiano, do dia a dia, de bom senso, de respeito. E a gente consegue, na conversa,
resolver a grande maioria dos problemas. E o advogado de condomínio que é bom, ele previne litígio, ele evita litígio, ele resolve as coisas ali na Assembleia, que é o nosso verdadeiro tribunal. Muito mais do que no fórum, muito mais do que qualquer órgão público. O nosso lugar de trabalhar e conseguir as coisas é nas Assembleias. E para quem já esteve comigo aqui numa palestra anterior, que a gente fez lá na Paulista, na Gazeta, né, eu disse que, e repito, disse que o primeiro passo para a gente efetivamente entrar nesse mercado é olhar para a cidade de maneira diferente. A gente, enquanto advogado, a gente precisa aprender a olhar para essa cidade que a gente vive com outros olhos. Olhar para os condomínios e perceber nos condomínios uma verdadeira oportunidade de trabalho e de negócios. E eu disse lá na Gazeta, e vou repetir aqui, quantas vezes alguém está se formando em direito, ou alguém acabou de abrir o seu escritório, ou alguém está desgostoso com o seu escritório, com aquela rotina dura que a gente tem, e que às vezes ganha só para pagar as contas, e é difícil sobrar mesmo dinheiro para a gente. Quantas pessoas estão 10, 15, 20 anos formados e falam, puxa vida, eu quero mudar de estratégia aqui no escritório, eu quero mudar de área de atuação. E o primeiro ponto para isso, se quem sabe o direito imobiliário e condominial acendeu ali alguma coisa, o primeiro ponto é olhar para a cidade diferente. Porque do caminho de casa para o trabalho, ou do caminho de casa para a faculdade, ou do caminho da casa para a casa do seu amigo, você vai passar em frente a diversas empresas, diversas multinacionais, e vai dizer assim, nossa, o meu escritório podia advogar para essa empresa. Mas no mesmo trajeto, você vai passar em frente a centenas de condomínios, ou milhares de condomínios, e você vai olhar para aquele lugar e vai falar, puxa, um dia eu queria morar aqui. Mas você não vai pensar, um dia eu quero trabalhar para esse condomínio. E a gente tem que mudar o jeito de olhar para a cidade. E cada vez que a gente passa em frente a um condomínio, a gente tem que olhar e falar, aqui existe uma oportunidade de trabalho para mim. Eu posso nunca conseguir morar nesse prédio chique aqui, mas quem sabe trabalhar para eles eu posso. Ou eu posso passar em frente a uma CDHU, ou uma Coab, ou um conjunto enorme de prédios do Minha Casa Minha Vida e falar, puxa, felizmente eu melhorei um pouquinho de vida, aqui eu não vou precisar morar, mas aqui eu posso trabalhar e posso ajudar toda essa turma. Então a gente precisa olhar para a cidade desta forma. Ao longo do caminho para casa, para o trabalho, para a faculdade, para qualquer lugar, a gente tem que aprender a olhar para os condomínios e falar, aqui existe uma oportunidade para o advogado. E nesses empreendimentos em que a gente vê tapumes, um a cada dia surgindo, a gente também tem que olhar como uma futura oportunidade de trabalho. E olha que número gritante. Aqui em São Paulo, por dia, vamos falar num mês, num único mês, são entregues e instalados 40 condomínios novos. No ano, a gente tem aí por volta de 500 novos condomínios. Por ano. É mais de um por dia, ela falou. É mais de um por dia. Gafisa, Elbor, Cirela, Tecnisa, Rossi, Iven, todas essas companhias gigantes, PDG, essas gigantescas que surgiram por aí, elas entregam juntas mais de um empreendimento por dia. É um número brutal. Se fosse um condomínio com uma torre, mas não, são condomínios, cada um deles, 5, 6, 8, 10, 20 torres, condomínios com 12 apartamentos e condomínio com 3.000 apartamentos, como esse que está surgindo aí na Pompeia, tal do Nova Perdizes, como um que surgiu em Guarulhos agora, que acabou de entregar com 3.200 apartamentos num único condomínio. Esse final de semana, vendo televisão, eu vi um lançamento na Vila Prudente, 3.112 apartamentos, do lado do metrô Vila Prudente, vezes 4 pessoas por família, 12.000 moradores, cada um com a sua empregada, 14.000 pessoas entrando e saindo todo dia. 10% de inadimplência, 1.400 pessoas para a gente fazer a cobrança, hein? É um negócio, se a gente começa a fazer conta, é uma loucura. E a gente tem que olhar para a cidade de forma diferente. E como é que a gente atua para condomínios? Como é que a gente trabalha para condomínio? Condomínio é um cliente, igualzinho uma empresa. Antigamente, todos os condomínios tinham um síndico, um subsíndico,
3 conselheiros, um contador, ou quem sabe uma administradora para ajudar, e só. Sabe quando o advogado aparecia na história? Quando eles lembravam do advogado? Quando chegava uma reclamação trabalhista, ou quando precisava entrar com uma ação de cobrança contra um devedor contumaz. Aí eles lembravam da figura do advogado. Isso até uns anos atrás. Porque agora, pelo menos de uns 10 anos para cá, todo condomínio tem um síndico, um subsíndico, 3 conselheiros, um contador ou uma boa administradora e um advogado. Porque agora advogado não serve mais só para uma reclamação trabalhista ou para uma ação de cobrança. Preventivo. Condomínio precisa de um advogado para analisar contratos, precisa de um advogado para fazer um bom regulamento interno, precisa de um advogado para alterar a convenção de condomínio, precisa de um advogado para notificar fornecedor, para notificar moradores, precisa de um bom advogado para conduzir a assembleia, porque a assembleia de condomínio virou uma guerra muitas vezes, precisa de um advogado para conduzir. Tem que ter um bom advogado para elaborar a ata, para ajudar na elaboração da ata. Tem que ter um advogado para entrar com ação de cobrança, para cuidar das reclamações trabalhistas. Tem que ter um advogado para ver o planejamento fiscal e tributário do condomínio, porque condomínio é equiparado à pessoa jurídica, faz DIRF, RAIS, DCTF, tem retenção de PIS, COFINS, INSS, ISS, contribuição social. Tem tudo que uma empresa tem, condomínio tem. E o advogado faz um plano fiscal também para o condomínio. O advogado cuida de todas as questões relacionadas a envio de advertência, multa por comportamento antissocial. Quem é que vai elaborar uma notificação para o morador? Quem é que vai elaborar uma advertência? É o síndico? Não. É a administradora? Não. É o advogado. Então o advogado tem um monte de funções dentro de condomínio que antes ele não tinha. Antes a administradora concentrava tudo nela. E agora não, agora os síndicos querem ter um escritório de advocacia específico, com um contrato apartado da administradora, só para cuidar dos assuntos jurídicos, que são diversos. E aí entram os temas mais polêmicos. Vaga de garagem, cachorro, barulho, condomínio antissocial, exercício de trabalho dentro da unidade autônoma, uma série de assuntos delicados que a administradora não tem condição de tratar, o síndico, coitado, é médico, é engenheiro, é advogado, tem o trabalho dele, chega em casa, quer descansar, não tem tempo para cuidar disso, e é natural que o advogado ajude na gestão do condomínio. E sabe quanto custa isso para o prédio? Nada. É tão baratinho. Normalmente, o advogado custa 1%, 2% da arrecadação ordinária para fazer tudo isso. E sabe onde a gente consegue trabalhar nos condomínios e de que forma a gente é contratado? É uma advocacia de partido, que as empresas às vezes não gostam mais de ter, mas o condomínio adora. O condomínio paga para a gente todo mês, faz um contratinho de prestação de serviços, o condomínio todo dia 10, ele paga a advocacia de partido. Trabalhando muito ou pouco, você recebe. Mas além disso, tem todas as causas que vêm junto com o condomínio, que você tem a tua sucumbência, tem honorários contratuais. Então, a advocacia para condomínio, ela permite que o advogado e que o escritório que cuide disso receba todo mês ali a sua mensalidade, que é importante para a gente pagar conta, pagar secretária, pagar estagiário, pagar aluguel. Eu que sempre tive escritório pequeno e sempre dependi disso para pagar as contas do mês, eu sei a diferença que faz uma advocacia de partido, que você sabe que dia 5 ou dia 10 vai entrar o dinheirinho ali todo mês. E eu sou judeu, além de ser advogado, sou judeu também. Judeu gosta muito disso, da lojinha, né, que vem o dinheiro todo mês. E ele vem de fato. Sabe por quê? Porque condomínio não fale, condomínio não quebra, condomínio não tem dificuldade, porque é rateio de despesa. Deu problema no caixa, vai chamar uma assembleia, vai rever a previsão orçamentária e não deixa de pagar ninguém. Vai advogar para uma empresa. Eles têm dificuldade, a primeira coisa que eles fazem é atrasar o advogado. Isso, acho que vocês devem estar cansados de ver. Advoga para uma empresa, para uma pequena empresa, para uma pequena prestadora de serviço, assim como nós. Basta ter uma crise, uma dificuldade financeira. Olha, doutor, segura a onda aí 3, 4 meses, que eu estou enrolado, gosto muito de você, trabalhamos junto há 10 anos, segura a onda aí para mim, e a gente sabe onde isso vai parar. E condomínio não.
O condomínio tem previsão orçamentária. E o nosso dinheiro já está lá na previsão orçamentária. E o dever do síndico é fazer cumprir a previsão e pagar todo mês todos os fornecedores. E a gente entra como um fornecedor. E se você pega uma previsão orçamentária de um condomínio, tem lá 100 apartamentos, cada um pagando R$800 de condomínio. Arrecada 80 mil por mês o prédio. Desses 80 mil, o condomínio vai gastar 50 com mão de obra, portaria, segurança, limpeza, vigilância. Dos 30 que sobra, vai gastar 15 com conta de água e luz, 5 com uma administradora, 3 com o contrato de elevador, 2 com o jardineiro e vai gastar 2 com o advogado também. Para eles não pesa muito, mas para nós, se a gente tiver 3, 4, 5, 10 contratinhos desse por mês, entrando ali no dia 5, no dia 10, salvou o mês. E salva mesmo. Então é uma advocacia interessante, porque para a gente conseguir fechar um contrato com 10 empresas, é algo complicado. Fechar com 10 condomínios é muito mais fácil. Porque condomínio tem um negócio muito bacana, que é a tal da fofoca. É o boato. Porque quando a gente pega para advogar para um condomínio de uma rua e a gente trabalha bem, os síndicos conversam, trocam e-mails. E daqui a pouco um síndico está avisando para o outro, peguei um escritório aqui que resolveu o meu problema. Acabou com a inadimplência, foi bem numa audiência trabalhista, fez uma assembleia aqui que foi ótima. E aí o síndico do lado já vai falar, me dá o contato que eu quero contratar também. Quando você vai ver, você está advogando para 5 prédios na mesma rua. 3 prédios, um do lado do outro. Dá para fazer até um pacote de serviço com os síndicos. Dá um rádio para cada um e a gente fala em rede. E aí eles compartilham as informações que a gente dá. Não precisa dar a mesma orientação, você dá uma vez só, eles em rede conseguem utilizar essa assessoria para os 3 condomínios. É um mercado muito diferente de trabalhar e muito gostoso de trabalhar por conta dessas coisas. Que numa empresa é difícil. Empresa, uma concorre com a outra muitas vezes. O cara tem uma descoberta, ele consegue uma tese nova, ele guarda para ele. E condomínio não, a gente compartilha as ideias. Quando a gente consegue, por exemplo, aprovar no registro de imóveis ou no título dos documentos, uma coisa muito boa, um capítulo, um parágrafo, um artigo muito bom para uma convenção, para um regulamento interno, a gente divide entre os outros clientes. E os clientes ficam felizes em saber que o seu caso serviu para o condomínio do lado, do lado, do lado. Um ajuda o outro. E para nós, advogados, é ótimo, porque a gente consegue fazer uma propaganda positiva do nosso trabalho. Então, advogar para condomínio, no começo é duro, até você pegar o jeito, mas depois é uma propaganda quase que automática, que um síndico faz para o outro. E aí, se a gente conseguir atingir a administradora de um daqueles condomínios, aí melhor ainda. Porque um gerente de uma administradora cuida de 20, 30 condomínios na carteira dele. Essas administradoras grandes que tem em São Paulo, Lelo, Ubert, Itambé, essas gigantes aí cuidam cada uma. A Lelo cuida de 1.500 condomínios em São Paulo. A Itambé acho que cuida de uns 700. A Ubert cuida de uns 600. Imagina um advogado cair nas graças de um gerente dessa empresa e ele virar e falar, Márcio, você resolveu o meu principal problema do meu prédio mais complicado. Eu vou te passar todos os outros que eu tenho. Pronto. Está resolvido. Mas se você não cair nas graças de uma dessas grandes empresas, tem outras 370 administradoras de condomínio só aqui na cidade de São Paulo, loucas para ter um bom jurídico. Loucas para contratar um bom advogado e indicar nos prédios. Eu tenho um caso meu, pessoal, de uma empresa que só cuida de empreendimentos de moradia popular, de habitação popular na Zona Leste, e que o dono da administradora falou, Márcio, gostei tanto de um trabalho que vocês fizeram que eu vou te encher de cliente. E quando ele falou isso, eu levei na farra, na esportiva, e não é que toda semana ele fala, estou com um prédio complicado, assim, assim, assim. Passa uma semana e ele fala, Márcio, esse condomínio aqui está com muita inadimplência, me ajuda. E aí a administradora de condomínio, uma única administradora, é suficiente para municiar um escritório para o ano inteiro. Se a gente conseguir conquistar uma dessas 370 administradoras que tem por aí, uma única já dá serviço para a gente para o ano inteiro. Vamos fazer uma conta, né, gente, boba. Uma administradora que cuida de 100 prédios, se ela indicar para a gente dos 100, 10,
e desses 10, a gente consegue fechar 5 contratinhos mensais, cada um dos condomínios pagando 2 salários mínimos por mês, nós estamos falando de 10 salários mínimos por mês, todo ali, sagrado, pingando no escritório. Só que além disso, que a gente usa para pagar nossas continhas do mês, e que isso é em progressão geométrica, vai aumentando mês a mês. Além disso, vem todas as causas junto com esse contrato de assessoria e consultoria, vem um monte de coisa junto. Que coisa que vem junto? Carteira de cobrança. Essa é a primeira. São 5, mas a primeira, carteira de cobrança. Se você manda uma carta para o devedor e faz cobrança extrajudicial e faz um acordo com ele por telefone, você pode cobrar 10% de honorários. Se você entra com uma ação judicial, tem a sucumbência e tem ainda os honorários contratuais que você pode colocar no teu contrato lá, que tudo que receber, de 10% a 20% vem para o escritório. Então, logo que você assina um contrato com um condomínio e você consegue pegar o jurídico dele para você cuidar de forma preventiva, recebendo uma remuneração mensal, junto com isso, vem a ação de cobrança, que pode ser extrajudicial ou judicial. Em ambas a gente recebe honorários. Então, se ela é síndica do prédio dela e contrata o meu escritório e vai me pagar 1.000 por mês para eu dar consultoria para ela, esses 1.000, com a carteira de cobrança, eu vou transformar em 1.500, ou em 2.000, ou em 3.000. Porque junto com os 1.000 que ela vai me pagar todo mês para eu dar consultoria para ela, eu vou cuidar da cobrança. Eu vou trazer solução para ela e vou receber os meus honorários. Então, isso vem junto com o contrato. Olha que bacana. Então, quando a gente pensa que fechou por um valor, se a gente trabalhar bem na cobrança, a gente dobra esse valor. Triplica em alguns casos. Segundo ponto, para os prédios novos, ações contra a construtora. Todo mundo aqui acompanhou o que aconteceu nos últimos 5 anos com o nosso mercado imobiliário. As construtoras 2006, 2007 e 2008 lançaram um número recorde de empreendimentos. Nunca, nem no sonho mais otimista, alguém pensou que tantos prédios iam ser lançados. Só que essas construtoras se atrapalharam e não conseguiram entregar as obras no tempo certo. Esses prédios eram para ter ficado prontos em 2010, 2011 e não ficaram prontos. São centenas ou milhares de prédios. E aí as construtoras, para não pagar tanta multa por conta do atraso, para evitar uma série de ações judiciais, elas começaram a correr com as obras, para atrasar o mínimo possível. Mas mesmo assim atrasaram muito. E começaram a entregar obras mal acabadas. Com defeito construtivo, com vício, com falha, com vício aparente, com vício oculto, com problema de projeto, problema de execução, problema de material, problema do material gráfico não bater com o material lá do cartório do memorial descritivo, tudo que é problema que vocês possam imaginar. E aí o condomínio, através do síndico, através do seu advogado, tem o prazo de até 5 anos para reclamar as falhas construtivas. Só que, na verdade, você só pode exercer, você só pode utilizar esse prazo se você, em 90 dias, mandar uma notificação extrajudicial, se preparar um laudo com um perito, com um engenheiro, para poder fundamentar os pedidos junto à construtora. E, não raramente, essa situação de condomínios novos, entregues com pressa, não raramente isso vira uma ação judicial. Pode ser uma ação de produção antecipada de provas, pode ser uma ação de obrigação de fazer, pode ser uma ação que no meio do caminho se convola em ação indenizatória. Tem uma série de coisas que podem acontecer nesse assunto. E são causas de valor, tanto o valor que a gente atribui à causa, quanto o valor que no mérito se discute, são causas elevadíssimas. Porque às vezes o perito vai analisar um condomínio novo desse, e ele aponta lá 400 irregularidades, e vai dando preço para cada uma, quanto custaria para consertar. E no final das contas, a gente chega lá num montante de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. E a construtora muitas vezes prefere ou executar os reparos, ou dar o dinheiro para o condomínio e contratar quem ele queira. Depende da forma, da natureza da ação que a gente for mover, depende do que os condôminos deliberarem, depende de como a construtora gosta de tratar esse assunto. Mas essa ação contra a construtora
ela vem a reboque do contrato mensal. Porque se você já presta consultoria mensal para o condomínio, é natural que você vá cuidar dessa causa. E você vai cobrar honorários para cuidar dessa causa? Não. Você vai dizer que, no êxito, você vai ter 20%, 10%, 30% do êxito. E aí é uma bela poupança que a gente faz, porque essas ações, normalmente, elas são fundamentadas em laudo pericial. O laudo pericial é simples de fazer, porque é o engenheiro que vai lá e constata tudo que está em desacordo com o projeto. É causa ganha, na maioria das vezes, e causas de valor alto, que vale a pena a gente dedicar o nosso tempo. Então vem junto com o contrato mensal. Então eu peguei o prédio aqui do lado que acabou de ficar pronto, eu estou recebendo meus honorários mensais, pela consultoria preventiva que eu dou para o síndico, estou fazendo a cobrança de quem não paga condomínio em dia, e estou recebendo o meu percentual de honorários, e estou cuidando das ações contra a construtora. É ação judicial? Muitas vezes não. Muitas vezes são reuniões que a gente faz, muitas vezes a gente consegue, na conversa, na boa, na fase amigável, resolver com a construtora, e aí a gente recebe um percentual menor, mas recebe honorários pelo êxito das tratativas. Então, não digo entrar com ação, não digo brigar na justiça, mas, porém, tratar desses assuntos com construtora é uma coisa que vem junto com o contrato mensal. Então, nós já falamos de duas coisas que vêm junto. Terceira coisa que vem junto com o contrato mensal e que vale a pena a gente pensar nisso. Todo condomínio, seja ele pequeno, grande, médio, chega uma hora que ele precisa fazer um trabalho de reavaliação, de renovação. As pessoas dão o nome que quiserem aí por aí, mas precisam mexer na convenção de condomínio. É uma tarefa super delicada alterar uma convenção de condomínio. E a palavra de ordem hoje é atualizar a convenção de condomínio. Essa é a palavra de ordem. A maioria das convenções são antigas, nos prédios antigos elas são anteriores ao Código Civil, ao novo, e aí tem muita coisa que está na convenção e está em desacordo com o novo código. E qual o trabalho que nasce para o advogado? Alterar a convenção de condomínio. É uma tarefa dura, tem que fazer assembleia, tem que fazer uma minuta, tem que mandar a minuta para todo mundo dá palpite, a gente compila todos os palpites, faz uma minuta final, manda para a assembleia, tem que conseguir 2/3, colhe a assinatura de 2/3, reconhece firma, manda para o cartório devolve com exigência, pega a assinatura de todo mundo de novo, e vai. Depois de 2, 3 anos, a gente consegue alterar a convenção de condomínio. Esse serviço está incluso no contrato mensal? Não. É um serviço difícil, delicado, que dá trabalho, não é consultoria preventiva, é um trabalho pontual, e a gente vai cobrar por isso. Os prédios grandes pagam bem por esse serviço. E se você já advoga para o condomínio, se você já é o advogado preventivo do condomínio, já é o consultor do condomínio, é natural que numa próxima reunião eles vão falar: Márcio, me ajuda aí com a atualização do condomínio, vai? Da convenção do condomínio, que está muito ruim a nossa. Ela é de 1990, a gente precisa mudar um monte de coisa. Cuida disso aí para mim. Cuido, olha, como vocês são meus clientes já, eu ia cobrar X, mas vou cobrar meio X, porque eu já trabalho para vocês. Vocês podem me pagar aí em 3 vezes, em 5 vezes, em 10 vezes, e pronto. Já veio mais um serviço junto com o contrato mensal. A minha palestra aqui, gente, são os desafios do mercado de condomínio e a forma de operar. Eu estou aqui abertamente mostrando como se opera nesse mercado, por isso que eu estou falando muito de números, e acho que é interessante para aguçar um pouquinho, quem sabe, o pensamento de vocês. Eu não estou focando aqui minha palestra em nenhum assunto jurídico exatamente, porque senão a gente ia ter que ficar aqui um dia inteiro para escolher um tema e falar. Podia ser garagem, podia ser barulho, inadimplência, cachorro, qualquer tema aí do dia a dia, mas eu estou focando na parte de oportunidade que existe nesse mercado. Então a gente já falou de um terceiro ponto que vem junto, que é a alteração e atualização da convenção de condomínio, que eles pagam e pagam bem para a gente fazer isso. E se a gente já advoga para o prédio, naturalmente eles vão contratar o nosso escritório, não vão procurar um outro para cuidar, e aí a gente já consegue um terceiro serviço, que é a alteração e atualização de condomínio. Então o prédio dela, que paga para o meu escritório R$1.000 por mês pela assessoria preventiva, me dá a oportunidade de trabalhar a carteira de cobrança e ganhar mais um pouquinho,
me dá a oportunidade, se for um prédio novo, de demandar com a construtora e conseguir no êxito alguma coisa, me dá a oportunidade de eu cuidar da atualização da convenção e cobrar a parte por isso. Então já são 3 coisas que vêm junto com o meu contrato mensal. Quarta coisa que vem junto com o meu contrato mensal. Eu estou deixando a última e a mais moderna e atual para o final. Quarta coisa que vem junto com o meu contrato de honorários. Todos os condomínios, todos hoje, sem exceção alguma, eles gostam de ter um advogado presente nas reuniões de conselho, nas assembleias, em tudo que é evento que acontece no condomínio, eles gostam, eles sentem a tranquilidade de ter um advogado participando dessas reuniões. E se eles ainda não sabem, a gente tem que convencer. Eu uso um argumento muito forte para tentar convencê-los de que vai fazer uma reunião de conselho. Quinta-noite, chamou teu vizinho, chamou o conselheiro, chamou a administradora, chame também o advogado. E coloca no contrato que as reuniões realizadas à noite, ou final de semana, ou reuniões de conselho, ou assembleias, vão ter honorários também cobrados, ou conforme a tabela da OAB, ou conforme um valor que a gente vai pré-estabelecer com o cliente. E a gente consegue, de maneira direta, não é nem indireta, ter uma quarta receita dentro da mesma oportunidade. Porque o síndico vai dizer o seguinte: Márcio, olha, no teu contrato, você tem a obrigação de comparecer em todas as assembleias de condomínio. Se eu fizer 5 assembleias no ano, você tem que comparecer como nosso advogado. Ok, comparecer. Mas se você fizer 10 reuniões de corpo diretivo ao longo do ano, para essas 10 eu vou te cobrar um valor para cada reunião, porque eu venho aqui de noite, está fora do meu contrato, eu vou te ajudar, e ele vai se acostumar e vai pagar numa boa. Essa verba vai estar prevista até na previsão orçamentária já. E aí a gente consegue melhorar a nossa remuneração como advogado do condomínio por conta das reuniões extraordinárias, que num condomínio grande acontece pelo menos 2 por mês. Pelo menos. Condomínio de grande porte, eles chamam a gente e pagam com gosto. Porque a nossa presença numa reunião de conselho consegue balizar os trabalhos, consegue dar um rumo para as coisas. Quantas vezes que eu já fui em reunião de conselho que não era para eu ter ido. Era para ir só o síndico, o subsíndico, o conselho e a administradora. E eles estavam deliberando sobre instalação de antena coletiva no topo do prédio. Recebemos uma proposta da Vivo, e vamos marcar uma assembleia para a gente autorizar a locação do topo do prédio para ter uma receita extra. Gente, vamos ver o quórum, vamos ver se precisa de unanimidade, ou se precisa de maioria simples, se precisa de maioria absoluta. Vocês já pegaram um laudo da empresa para saber se eles garantem que não tem dano à saúde dos moradores? Será que tem o protocolo na prefeitura, porque está cheio de antena aqui em São Paulo, instalada sem autorização da prefeitura, a multa não vai para Vivo, vai para o prédio? Será que eles vão cuidar da parte de bombeiro, porque tem que refazer toda a estrutura de cabeamento do prédio, mudar a bitola de fio, mudar não sei o quê? Será que vai ter uma conta, um relógio apartado da Eletropaulo, porque consome muita energia? Quem é que vai coordenar a entrada e saída das pessoas que vão dar manutenção na antena? E se cada dia vier uma pessoa diferente, fragiliza a segurança do prédio? E aí tudo isso, em uma reunião que você vai, você consegue demonstrar tudo. Estou dando um exemplo da antena, mas em todos os assuntos é assim. E aí, na primeira reunião, eles falam, puxa, que legal, precisa sempre ter um advogado aqui. E eles acostumam a pagar e pagam felizes da vida, não reclamam, não. Então, é uma quarta possibilidade da gente agregar valor ao nosso trabalho, ao nosso contrato. Pega uma empresa e vai cobrar alguma coisinha a mais. A dificuldade que a gente tem. Condomínio, não. Condomínio é um pouco mais simples. Quinto e último valor agregado ao nosso contrato, que esse é algo fabuloso. Se vocês saírem daqui, pelo menos com um pinguinho de curiosidade sobre esse tema, já valeu a minha participação aqui. Se vocês conseguirem, de alguma maneira, captar isso e pensar, pelo menos na hipótese, para quem gosta do tema, já valeu a nossa vinda aqui hoje à tarde. Os condomínios cresceram, ficaram maiores de tamanho, de número de moradores,
de número de problemas, e a gente tem uma dificuldade extrema de achar síndico. E mais, uma dificuldade extrema de achar síndico honesto. E mais, uma dificuldade enorme de achar síndico bem preparado. E mais, achar um síndico que tem estômago para cuidar disso tudo. E se a gente explicar para o síndico, pegar o Código Civil, pegar a convenção de condomínio, pegar o regulamento interno e mostrar para ele que ele tem responsabilidade pelo cargo, aquela responsabilidade que não é por culpa, por negligência, por imprudência, por imperícia, por dolo, não é nada disso. Responsabilidade pelo cargo. Foi eleito, assumiu como síndico, ele já incorpora todas as responsabilidades legais: civil, criminal, tributária, previdenciária, trabalhista e ambiental. Entrou no cargo, já tem 6 grandes responsabilidades. E o que acontece por conta disso tudo? A gente vai na assembleia de condomínio e não tem candidato a síndico. Eu vivi isso nos últimos 10 ou 15 anos. Ô Márcio, já que não apareceu ninguém, assume aí até aparecer alguém. Você já é advogado do prédio mesmo. E eu falo, gente, mas não, tem que ser um morador. E aí logo, logo um cutuca o outro e o morador, eu assumo, vai. Vem alguém aqui para me ajudar, um subsíndico, aí fica um apontando o outro, vem 5 com uma má vontade danada, despreparados. Às vezes chega em casa, a mulher briga, o marido briga, pô, mais uma coisa que você foi assumir, o tempo já é curto, você ainda vai virar síndico do prédio, você está maluco. E a gente foi vivendo esse cenário em todos os condomínios, ou em muitos condomínios. Até que um dia eu virei e falei assim, eu assumo. Eu já conheço vocês, eu conheço todo mundo, só que eu cobro para ser síndico aqui do prédio. Porque não tem sentido. Eu tenho responsabilidade civil, criminal, trabalhista, tributária, previdenciária, ambiental. Eu tenho que fazer cumprir o Código Civil, eu tenho que cumprir a convenção, o regulamento, tenho que me responsabilizar pela movimentação financeira da administradora, tenho que vir aqui de vez em quando para ver se o prédio está rodando bem. Quer ter um síndico externo, um síndico profissional? Tudo bem, mas eu quero que vocês aprovem uma remuneração. Ah, tá bom, Márcio, quanto? Aí você olha assim, você fala, bom, aqui tem 200 apartamentos, dá para eu cobrar R$20 por apartamento. A conta é sempre pelo o valor que cada um vai pagar, não o valor cheio. Se eu falar assim, 4 mil eu viro síndico, eu falo, 4 mil? Mas é muita coisa. Mas você falar, R$20 por apartamento. Por R$20 vocês vão ter um síndico que conhece o condomínio, que entende de tudo, que já trabalha aqui, porque já é advogado de vocês. E, nossa, gente, tranquilo. E aí eu fui eleito. Eu estou contando a minha primeira história. Que aconteceu exatamente desse jeito. Uma hora eu me enfezei e falei, tá bom, eu sou, mas eu vou cobrar. E eles começaram a pagar. E aí eu percebi que tem um mercado para a gente, mas um mercado fantástico, que é ser síndico profissional nos condomínios de grande porte e de médio porte, onde ninguém quer ser síndico. E eles adoram quando o advogado vira síndico. Adoram, porque quem que é o síndico? É um aplicador da lei, é um operador das leis de condomínio. O síndico é o cara que vai aplicar regulamento, vai aplicar convenção. Quando alguém for contestar algum assunto, fechamento de varanda. Eu comprei meu apartamento, eu tenho direito, eu vou fechar a varanda, porque no decorado tinha varanda fechada e eu vou fazer igualzinho o decorado. Pois é, meu senhor, mas está aqui, o Código Civil, isso é uma alteração, depende de deliberação de assembleia, tem que ter o quórum aqui qualificado, tem que ter uma padronização. O senhor espera, porque nós vamos fazer isso no momento certo. É diferente do morador falar com ele. É muito diferente. E o advogado começou a ganhar campo nessa área. E ser síndico profissional de prédio não significa ficar enfiado lá o dia inteiro. É coordenar as pessoas. Só isso, coordenar de longe. Vai visitar o prédio uma vez por semana? Vai. Se tiver tempo, se for perto do escritório ou perto de casa, vai 2, 3 vezes por semana? Vai. Mas se tiver um bom gerente, um bom zelador, uma boa administradora, o trabalho anda sozinho. Eu tenho casos, eu sou síndico de um prédio, eu moro na Lapa, né? Eu moro, para quem conhece, eu moro na Rua Fábia. Na rua de cima, que é a Rua Tito, tem um prédio enorme que ocupa o quarteirão inteiro. E eu fiquei sabendo uma história lá, que
todos os síndicos lá ou são destituídos, ou tem uma briga generalizada lá e eles acabam se matando. É uma confusão, é um prédio de alto padrão. Um dia, sabendo que ia ter uma assembleia lá, de eleição de síndico, eu fui conversar com a administradora do prédio. Falei assim, posso levar para eles a proposta de ter um síndico profissional? Eu moro aqui do lado, é tranquilo para mim. E a administradora lá chama Cel Imóveis, é uma administradora pequena do bairro. Olha, Márcio, pode ir, não sei se vão deixar você falar. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Cheguei no condomínio, fiquei esperando a minha vez, pedi para falar, e um senhor falou, não é morador, não vai falar. Aí a moça da administradora falou, não, é um prestador de serviço, a gente convidou, deixa ele falar 5 minutos. Eu peguei e falei, olha, gente, o condomínio de vocês é lindo, o patrimônio de vocês precisa valorizar, vocês estão conhecidos aqui na região como um condomínio onde tem muita confusão, isso vai acabar com o patrimônio de vocês, vocês precisam aqui de um bom advogado para coordenar os trabalhos, eu não vou ficar aqui todo dia, não vou me meter na vida de vocês, eu vou botar ordem na casa. Vou fazer cumprir convenção, regulamento, vou ordenar o trabalho aqui da tua equipe, porque advogado sabe fazer isso. Falei, fiquem tranquilos. E me candidatei e fui eleito pela maioria. E eu sou síndico desse prédio há um tempo já. Eu vou lá uma vez por semana, visito o condomínio, dou uma olhadinha se está tudo bem, mas a estrutura toda funciona. Porque tem gerente, tem zelador, tem concierge, tem toda a equipe de limpeza, de segurança, tudo. A administradora me manda relatório financeiro, me manda relatório jurídico, me manda tudo que eu preciso e eu coordeno as atividades. Uma vez por semana eu vou lá visitar, uma vez por mês eu faço reunião com o conselho para atualizá-los de tudo que está acontecendo. Fiz um belo jornalzinho, um belo blog para o condomínio. E a cada 2, 3 vezes por ano eu faço uma assembleia lá para debater os assuntos. Eu estou fazendo isso como advogado. É um trabalho de advogado. E me remuneram super bem e eu estou feliz da vida. Então, gente, quem sabe esse quinto ponto aí que a gente pode, a reboque do nosso contrato, puxar, é virar síndico nos prédios. Para quem gosta da matéria, para quem tem estômago, para quem tem o mínimo de afinidade com o tema. No escritório de advocacia, eu posso pegar o prédio dela para ser advogado, receber meus honorários todo mês, justo, porque eu vou dar toda a assessoria preventiva para ela, toda a consultoria preventiva para ela, vou participar das assembleias, vou ajudá-la realmente, vou receber os meus honorários todo mês. Junto com meus honorários, vou receber pela carteira de cobrança dos inadimplentes, vou receber pela eventual demanda com a construtora, vou receber pela eventual ações de outra natureza que venham a surgir, que eu tenho honorários de sucumbência. Vou receber, se for o caso, em último caso, para ser síndico do prédio dela, porque ela vai falar, Márcio, não aguento mais, não ganho para isso, quero viver feliz aqui, quero te contratar para você também assumir como síndico do prédio. Apresenta lá na assembleia, todo mundo já vai me conhecer, vai saber que eu conheço a história do prédio, e pronto. Do único contrato eu tive outras tantas coisas que vieram junto, e isso faz um escritório de advocacia crescer, e faz um escritório conseguir se dedicar só para a área de condomínios. Gente, como é que funciona? Até aqui está claro? Como é que funciona a nossa contratação num condomínio? Contrato de prestação de serviços, pode ser rescindido a qualquer tempo, com 30 dias de aviso prévio, e eles trocam de advogado a hora que eles querem. Isso dá para nós a condição de vender nosso serviço com facilidade. Porque eu chego numa assembleia e falo, gente, num orçamento aqui de 100 mil, vocês vão gastar só 3 com advogado. Ou só 2 com advogado. Os outros 98 vocês vão gastar com outras coisas importantes também. Mas esses 2 mil sai para cada um de vocês R$15, R$8, R$5 por apartamento, R$20 por apartamento. E eu vou acompanhar a síndica de vocês, vou evitar uma série de coisas, e eles contratam. E eu deixo claro, se vocês não gostarem do meu trabalho, vocês mandam uma rescisão de contrato, eu trabalho mais 30 dias e vou embora. E vocês contratam outro escritório para dar consultoria preventiva para vocês. Não assusta ninguém, eles não têm medo de contratar. E o detalhe mais importante, que aí depende da nossa
classe aqui se juntar e brigar por isso. Eu sou pioneiro nessa briga, levanto essa bandeira mesmo. Não é admissível e a gente não pode deixar que uma administradora de condomínio coloque em seu contrato, como tem em todos: oferecemos também assessoria jurídica gratuita. Todas colocam. Todas. Eu outro dia fiz um estudo aqui para a OAB, mandei para o Marcelo Manhães, que é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Eu fiz um print na página da internet de 20 grandes administradoras de São Paulo. E das 20, 17 tinham lá na capa do site, na primeira página, uma estrelinha assim, um asterisco: oferecemos assessoria jurídica gratuita ao síndico. Gente, eles não são escritório de advocacia. Não pode oferecer esse serviço e mais de graça. Oferecem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o empresário de administração, e aqui a gente está na casa do advogado, a gente pode defender o nosso peixe em detrimento do outro. O empresário de administração de condomínio, ele muitas vezes está ganhando mais dinheiro como advogado do que como escritório de administração. Por quê? Porque ele coloca um advogado lá dentro, contrata um advogado, põe um lá dentro, esse mesmo advogado atende 200 condomínios, já no final vou abrir para a gente debater as coisas, não tem qualidade alguma, e o pior, o empresário, dono da administradora, paga um salário para esse advogado. E em cima disso ele ganha uma fortuna de dinheiro. Porque o advogado, coitado, ele não tem participação em nada. Ele recebe o salário dele para cuidar daquele monte de prédio, e o dinheiro grosso de honorários, das ações de cobrança, de uma série de outras coisas, fica para a administradora. E não para o advogado que está lá contratado recebendo salário. E sabe quem perde? Nós todos, porque está tirando o mercado nosso. Todo condomínio que eu vou, eu falo para o síndico: exija contratos apartados. Um de administração e um de assessoria jurídica. Como é que o advogado de dentro da administradora vai avaliar se a própria administradora cometeu um erro ou analisou mal um contrato? Se ele é funcionário da administradora? Que isenção ou que autonomia ele vai ter para conseguir julgar alguma coisa dessa? E isso cola. E os síndicos, quando eles são bem orientados nesse sentido, eles entendem na primeira reunião. E eles já falam para o administrador: olha, diminui um pouquinho o teu preço, porque eu não vou usar o teu jurídico, mas vou contratar um escritório de fora para me ajudar. E aí pronto. A gente está lá, os serviços não se misturam, a administradora faz emissão de boleto, pasta de prestação de contas, pagamentos, orçamentos, todo o planejamento administrativo do condomínio, e a gente, como advogado, analisa contrato, manda notificação, cuida da convenção, cuida da assembleia. Pronto. Os serviços são correlatos, mas eles são distintos. A administradora faz o dela e o advogado faz o dele. E se a gente conseguir convencer síndicos nesse sentido, nessa linha de pensamento de que precisa ter um contrato com a administradora e um com o advogado, aí o mercado vai estourar para a gente. Porque ainda não estourou da maneira que deveria, porque tem muita administradora que está reservando o mercado para ela e tirando da gente. A administradora oferece serviço jurídico quando a gente deveria oferecer. Bom, eu estou falando muito da parte comercial, bastante, aliás, porque eu gosto de frisar a oportunidade. Mas eu quero dizer também as outras oportunidades que existem nesse mercado de condomínio. Já falei ser advogado, ser síndico, de cuidar da parte trabalhista, da parte fiscal, da parte de cobrança. Mas tem uma outra coisa muito interessante e que demanda muito o nosso serviço, que é trabalhar para as construtoras e para os condomínios também, como mediador, como pacificador de conflito e como advogado que previne litígio. Por que que eu digo isso? Eu acompanho pelo menos de 10 a 20 assembleias de condomínio de entrega de empreendimento, toda noite. Faço isso com a Gafisa, com a Tenda, com a Atua, com a Bueno Neto, com a Tecnisa, com
com a Iven, com a Cury, com uma série de grandes empreendedoras. E essas incorporadoras imobiliárias, elas vendem os apartamentos, esperam, constroem os condomínios, esperam que eles fiquem prontos, marcam uma assembleia de instalação e escolhe, lá na assembleia, a maioria escolhe um síndico, um subsíndico. E aí, para as construtoras, começa um caos. Porque as pessoas misturam os seus assuntos financeiros, pessoais, personalíssimo, com os direitos coletivos relacionados à vida do condomínio. E aí, numa assembleia de condomínio, com 500 famílias, que a gente foi lá para tratar da instalação do condomínio, eleição de síndico, de subsíndico, de conselho, escolha de uma administradora, aprovação da previsão orçamentária. Nessa assembleia que a gente chegou para tratar disso, alguém levanta a mão e fala o seguinte: o meu contrato tinha correção pelo INCC, e vocês atrasaram a obra, e eu não acho justo cobrar INCC. Aí o outro responde: eu também estou na mesma situação. Aí um lá fala: a obra está atrasada 10 meses. Quanto que vocês vão pagar de indenização? Porque eu tive que pagar aluguel 10 meses. Aí um outro fala: eu fui vistoriar meu apartamento, a torneira estava quebrada. E vira uma bagunça. E as construtoras não sabem como agir nessa hora. Porque são problemas distintos, mas que acontecem no mesmo ambiente. O problema coletivo, de instalar o condomínio, e o problema individual de cada um dos 500, 600, 1000 clientes que resolvem ali naquele momento. É um momento propício, né? Está toda a diretoria da construtora, estão todos os vizinhos, eles lançam o problema e correm o risco da assembleia não terminar. Porque no meio do caminho alguém levanta a mão e fala assim: não vamos deixar instalar o condomínio, enquanto não resolver a questão financeira. E aí pronto. E para isso, as construtoras precisam muito do trabalho do advogado. Mas muito mesmo. Todas elas. E o mais legal, elas não fazem isso com jurídico interno. Todas essas construtoras contratam advogados e muitas vezes, na assembleia de instalação, já tem uma mesa. A assembleia de instalação acontece pelo menos 40 por mês aqui em São Paulo. Então não estou falando de uma coisa esporádica, estou falando de uma coisa habitual. Muitas dessas assembleias têm uma mesa lá montada com o nome do escritório de advocacia e o diretor da construtora fala o seguinte: gente, nós sabemos que vocês têm demandas aqui contra a nossa construtora, mas essa assembleia aqui é para resolver assuntos coletivos. Cada um de vocês que quiser tratar assuntos individuais e para prevenir litígio, para evitar litígio, tem aqui uma banca de advogados para atendê-los, para marcar reuniões, para ouvir cada um de vocês, para a gente tentar evitar litígio, evitar confusão. E aí pronto, o advogado que está lá sentado, o escritório que está lá sentado, acaba atendendo todos os clientes, contratado pela construtora, evidentemente, e leva para a diretoria da construtora: olha, esse caso vale a pena fazer acordo, esse aqui eu recomendo que vocês, quem sabe, mudem alguma cláusula do contrato, esse aqui o cara está maluco, não faz acordo, deixa ele para o fórum. E é um trabalho que já surge ali, na assembleia de instalação. E mais, depois que esses condomínios ficam prontos e são entregues, tem uma avalanche, uma enxurrada de ações judiciais para discutir cláusula abusiva, para discutir índice de correção, forma de correção do saldo devedor, para discutir tabela price, para discutir falha construtiva, vício construtivo, para discutir indenização por conta do atraso na entrega da obra. E já tem advogado, pasmem, mas já tem advogado que fica na porta dos eventos de entrega de condomínios, na saída da garagem, abordando os carros, entregando o cartão, dizendo assim: tem problema com a construtora? Me procura. Tem problema financeiro? Me procura. Tem morador que leva o advogado na assembleia, nessas de entrega de empreendimento, e o advogado pede a palavra e fala: senhores, boa noite. Eu sou advogado do fulano de tal, comprou o apartamento 21, ele está revoltado com isso, com isso, com isso. Nós estamos montando um grupo de moradores insatisfeitos para pleitear os nossos direitos. E pronto, o cara sai de lá da assembleia com 20, 30 clientes.
É um negócio brutal o que vem acontecendo, mas é uma oportunidade de trabalho, desde que feito com cautela, sem angariar cliente de forma espúria, qualquer outra coisa. Mas é um mercado que se descortina para todos nós, porque tem muito trabalho. Eu vejo nas assembleias que eu conduzo como mestre de cerimônias, e eu falo, nossa, esse advogado que levantou e conseguiu angariar um número de clientes aí, ele vai se dar bem. Porque ele vai conseguir mesmo. Isso acontece todos os dias. Bom, seguindo adiante ainda nas oportunidades. E depois eu vou passar por uma parte um pouquinho mais técnica, mas eu quero falar de uma última oportunidade e que eu acho que vale a pena para quem quer se aventurar neste mercado. Todo condomínio, seja ele novo, velho, pequeno, grande, enorme, todos eles precisam ter um time de trabalho. Administradora, advogado, contador, um grupo mínimo. A gente fala que tem um tripé para uma boa gestão de condomínio, que é um bom síndico, um bom subsíndico e bons conselheiros, que é o primeiro tripé, uma boa administradora e bons prestadores de serviço, e um bom advogado. Com esse tripé a gente consegue minimamente administrar bem um condomínio. Mas tem um detalhe interessante. Eu, no meu caso, eu gosto de ser advogado só de condomínio, porque é o que eu sei fazer, eu consegui ter um foco específico nisso e estou me virando bem. Mas para quem está começando um escritório e quer trabalhar com condomínio, mas não consegue só trabalhar com condomínio, porque tem que ter volume. Não adianta ter um condomínio, ou 2 ou 3, que não dá. No meu caso, como eu tenho volume, eu preferi ficar só na área de condomínios. Mas para quem quer trabalhar com condomínio e com outras coisas também, tem uma questão muito interessante que acontece nos condomínios, e aí a palavra cai muito bem, que é a oportunidade. Quando a gente advoga para uma empresa e a gente chega com uma solução brilhante para o nosso cliente, a gente expõe para ele e ele dá os parabéns. Parabéns, essa solução vai ser ótima para a nossa empresa, que bom. Pode ser que junto na mesa ali, está o gerente, ou está o diretor financeiro, se for uma empresa grande, os conselheiros estão ali sentados, a diretoria toda está ali sentada, e todo mundo dá os parabéns, e acabou por ali. Num condomínio, tem um detalhe muito legal, que a gente, quando vai numa assembleia de condomínio, a gente fala para dezenas, centenas de pessoas às vezes. E quando a gente consegue resolver um problema de uma maneira bonita, de uma maneira eficiente, com agilidade, que a gente oferece um bom serviço para eles, e eles entendem isso e gostam disso, a gente não está falando para um só que toma a decisão. A gente está falando para dezenas ou para centenas de pessoas. E sabe o que acontece? Quando a gente tem essa oportunidade, quando acaba a assembleia, vem uma pessoa e chega até você e fala, Márcio, dá licença um minutinho. Olha, eu tenho uma empresa e a minha empresa está com um problema parecido com esse que a gente viveu aqui, ou um problema que não tem nada a ver com isso aqui que a gente viveu, mas eu gostei muito da tua forma de atuação. Você também advoga na área tributária? Aí, dali a pouco, numa outra assembleia, vem uma pessoa e fala, Márcio, olha, gostei da saída que o condomínio deu aqui para essa ação trabalhista. Foi ótimo, gostei. Lá na minha empresa, eu estou com um problemaço trabalhista e estou precisando de um advogado. Você mexe com isso também? E a gente percebe que, trabalhando para condomínios, em cada assembleia que a gente vai bem, que a gente consegue oferecer uma solução interessante, é líquido e certo que alguém vai aparecer no final e vai pedir o teu serviço também para a empresa onde trabalha, para a empresa que é dono. E a gente, de forma bonita, não de forma feia, a gente capta a clientela. Do jeito mais bonito que tem. Que é trabalhando bem, servindo de modelo, e a pessoa vai lá e fala, olha, eu preciso, só que é para a minha empresa. Isso acontece em todas as assembleias. Então a gente tem um palco muito melhor para trabalhar e para angariar clientes de uma forma positiva do que num trabalho de advocacia convencional dentro de uma empresa. Porque a gente fala para muita gente, a gente mostra resultado para muita gente, e como você está dentro da casa da pessoa, no quintal da casa dela,
ela adquire uma confiança extrema por você. E ela te trata até de uma maneira mais quente do que numa reunião fria com um advogado. Porque você já está ali na casa dela. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Da pessoa falar, vamos lá em casa tomar um café que eu quero te explicar o que está acontecendo na minha empresa. Não tem nada a ver com o condomínio. E aí você começa a conversar, você já está dentro da casa da pessoa, e possivelmente se você quer atuar em outra área, a possibilidade de angariar de forma bonita, de forma positiva, muito mais clientes, você está no ambiente certo, que é o ambiente do condomínio. Tanto com as portarias e com os síndicos e com os administradores conversando, tanto com os próprios moradores na Assembleia, com essa possibilidade de fazer uma divulgação boa do seu nome. Então o condomínio também serve para a gente divulgar o nosso trabalho, sem fazer propaganda, é natural. É natural. Tem um impedimento difícil, que esse a gente ainda precisa aprender como é que trata isso, e essa é uma dificuldade que a gente tem, tanto no meu escritório como em tantos outros. Quando você dá assessoria preventiva e uma consultoria para o condomínio, para o síndico, em tese você é contratado por todos, né? Porque todos pagam seus honorários. E a partir do momento, um daqueles pagantes, um daqueles condôminos, resolve te contratar para você advogar para a empresa dele. E você vira advogado da empresa dele. Faz as ações trabalhistas, faz planejamento tributário para ele, o que for. Mas um belo dia, ele deixa de pagar condomínio. E você, como advogado do prédio, tem que mover uma ação contra a unidade dele. Como é que você entra com ação de cobrança se você é advogado da empresa dele? E aí vem um conflito difícil, ético até, e que a gente fica ali sem saber o que fazer. Porém, eu tenho visto muitos advogados cuidando da consultoria preventiva ao condomínio e dizendo, as ações de cobrança, tudo que for contencioso, que eu tiver que mover alguma coisa contra o condômino, eu prefiro que vocês terceirizem e peguem um escritório de cobrança. Porque o meu papel aqui é só de dar consultoria para vocês. Nesta linha, a consultoria pode ser dada tanto para a massa de condôminos, tanto para um condômino individual lá na sua empresa, na sua casa. Mas é ainda uma questão difícil da gente interpretar, mas isso acontece diariamente. O cliente que é o condomínio, mas tem lá diversos condôminos que querem também o teu serviço. Como é que faz para dirimir esse conflito que pode até ser ético em algum momento? Bom, dito isso, gente, de oportunidades, eu quero entrar um pouquinho agora no campo do trabalho propriamente dito. Como é que a gente trabalha para condomínios? O Márcio falou um monte de coisa aqui, falou de dinheiro, falou de possibilidade, o que vem junto com o contrato, e eu falei isso, de oportunidade de dinheiro, para mostrar para vocês que é possível realmente abrir um escritório, trabalhar com isso, ser feliz e ganhar um dinheirinho. E exercer a advocacia